Hoje o texto base para a nossa meditação, para a gente poder ter aqui o nosso papo vertical, está no livro de Marcos, capítulo 7, apenas o verso de número 34, que nos diz: Então voltou os olhos para os céus e com profundo suspiro disse-lhe, Efatá, que significa abra-te. Amém, queridos? Hoje o tema para o nosso café é quando o Eterno decide nos abrir por dentro. Se você correr os olhos dentro dessa narrativa de Marcos, capítulo 7, você vai ver que o ambiente em que este milagre aconteceu era um ambiente muito simples, não havia multidões, tá, pressionando ali, não havia espetáculos, tinha apenas um homem, por sinal, limitado, preso dentro do próprio silêncio, pois ele mal ouvia e, consequentemente, falava pior ainda. Era como se ele estivesse vivo por fora, mas fechado por dentro. Até que trouxeram este homem até Yeshua, o qual acabou fazendo algo que nos chama a atenção. Ele não o cura de longe, ele não libera palavras de discurso para ele, até porque ele não ouvia, ele não age no piloto automático, ele simplesmente decide tocá-lo. Ele coloca os seus dedos em seus ouvidos e também na sua língua. E ao fazer isso, ele olha para os céus e suspira profundamente, tá? E esse suspiro não é um suspiro de cansaço, mas é um suspiro de empatia por ver a dor de alguém que foi criado para poder viver plenamente, mas que estava travado, que estava limitado, que estava preso. E foi neste momento que ele libera a palavra para os céus. Efatá, abra-te. E naquele mesmo instante, o que estava fechado há anos se abre de uma única vez. Uau! Sejamos honestos aqui. Quantas coisas dentro de nós estão assim? Talvez estamos vivendo, mas não estamos sentindo mais nada. Até oramos. Sabemos que o Eterno tem escutado as nossas orações, mas a gente não está conseguindo encontrar as respostas. Até tentamos falar, mas a nossa alma está travada. Tem áreas em nossa vida que parecem lacradas por dentro, né? E pior, tem coisas que a gente já se acostumou a viver fechado, né? Porém, o Eterno, ele não ignora o nosso estado, o nosso travamento. Veja que o Rabone, ele poderia simplesmente, né, ter curado este homem, mas não. Ele decide se aproximar, ele decide tocar em áreas sensíveis, ele decide mexer aonde dói. Ele entra onde ninguém mais entra, porque o milagre não é só abrir os ouvidos, mas é restaurar a conexão com a vida. Hum. Então, Efatá não é sobre cura, é sobre liberação. Então, quando o Rabone diz Efatá, ele está dizendo, olha, abra os seus ouvidos espirituais e volte a ouvir Hashem. Abra sua boca, volte a orar, volte a declarar, volte a profetizar sobre si. Volte a se posicionar, abra sua alma para você voltar a viver de forma plena, para que você volte a sentir sobre áreas que estava antes anestesiada, fechada. É como se ele dissesse: você não foi feito para poder viver travado. E há um detalhe aqui que muitos ignoram, que muitos deixam passar batido. Antes do milagre, o Rabone ele suspira profundamente. Sabe o que isso nos mostra? É que o Eterno ele sente o nosso estado. Ele não olha para a gente com indiferença, com frieza. Ele não trata a minha e a sua dor como algo pequeno, como algo insignificante. Ele se envolve com isso. Ele se importa. Ele sente ao ver você vivendo abaixo daquilo que ele sonhou e projetou para você. Então, hoje o nosso café é para poder trazer esse alinhamento espiritual para a nossa vida. Nós estamos nos aproximando de um portal poderoso para nós, que é o Peça, que amanhã, a partir do pôr do sol, se abre este caminho para uma travessia espiritual para o seu povo. E nós precisamos fazer isso com consciência, para que nós possamos verdadeiramente encontrar a liberdade do outro lado. Então, Peça, a nossa Páscoa judaica, ela vai muito mais além de um evento histórico, ela tem essa ideia de passagem, de sair de um estado de escravidão, daquilo que nos aprisiona, que nos mantém preso por dentro de uma prisão sem grades, seja no estado emocional, mental, espiritual, para um estado de profunda liberdade. Então, que nesse peça a gente possa ser liberto de nossos próprios Egitos,
que nos escraviza, assim como os nossos antepassados viram aí o mar de juncos se abrir diante dos seus olhos para poder cruzarem ao outro lado rumo ao desconhecido com a sua emuná, que nós tenhamos também coragem de buscar por nossa renovação espiritual e trabalhar assim depois, né, na vida de pessoas para que essas sejam verdadeiramente livres. Amém? Vamos orar? Hum. Eterno, existem áreas em nossas vidas que estão fechadas há tanto tempo, coisas que nós não conseguimos destravar sozinho. Sentimentos escondidos, dores que nós ainda não confessamos, mas hoje colocamos diante de Ti a nossa alma despida e te pedimos, fala sobre nós, Efatá. Abra tudo aquilo que nós fechamos, cura tudo aquilo que nós escondemos, destrava tudo aquilo que está preso, pois nós não queremos mais viver pela metade. Que este peça não seja apenas um memorial para nós, mas que seja uma realidade viva em nosso espírito. Ajude-nos a identificar o nosso próprio Egito interior, que significa lugar estreito, e que nós possamos romper com as limitações que apertam a nossa alma, com os medos que nos impedem de caminhar, e que a gente venha ter coragem de remover o fermento do nosso coração, o orgulho que nos infla, a amargura que nos azeda, o ego que me impede de ver o próximo, e que no lugar de tudo isso eu possa cultivar a simplicidade da Matissá, sendo autêntico e humilde diante da vida, sem fermento algum no meu coração que venha levedar a minha vida. E assim como o Senhor abriu o mar de junco para o teu povo, Efatá, Senhor, abra os caminhos aonde eu só tenho visto obstáculos, problemas, e que eu também não venha ter medo do deserto, pois eu sei que é nele que eu aprendo a ouvir a tua voz e a confiar na tua providência. Que eu saia da servidão para a liberdade com responsabilidade, Senhor, da escuridão para a luz, e que a minha passagem neste peça e também neste mundo seja cada dia um passo em direção à minha terra prometida, a um estado de paz, a um estado de propósito e de conexão cada vez maior contigo. Que ocorra um peça em mim, que ocorra um peça em nós. Amém? Um ósculo santo no seu coração. Amo a vida de vocês. Tenham luz e sejam luz.